O tema da homilia de hoje poderia ser resumido nesta afirmação: cremos no Deus das etapas. Deus é eterno e, como tal, não está sujeito ao tempo. Ele é Senhor do tempo. Em Deus não há passado nem futuro. Deus é etapas. Portanto, não se aplica esta palavra a Ele, porque etapa supõe tempo, supõe antes, durante e depois. Supõe uma primeira etapa, uma segunda etapa, uma terceira etapa. Mas, dado que Deus é o autor do tempo e criou, portanto, colocando todas as criaturas sujeitas à dinâmica do tempo, Deus, entre aspas, com relação às criaturas, se sujeitou ao tempo. E isso em dois sentidos. Porque Ele considera a criatura que está potencialmente voltada à perfeição. É São Paulo quem diz, Filipenses capítulo 1, versículo 6, eu estou convencido de que aquele que iniciou em vós esta obra excelente vai levá-la à perfeição até ao dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, do menos perfeito ao mais perfeito, do imperfeito para o perfeito. A meta é a perfeição, último versículo do capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. O tempo, portanto, é uma grande ocasião para nós percorrermos etapas até a perfeição. O céu é o limite, Deus é o limite ilimitado. E o segundo sentido, porque o Senhor se sujeitou ao tempo quando encarnou o seu verbo, o verbo se fez carne e habitou entre nós. O Senhor, portanto, levou em conta esta condição, esta característica para nos salvar. Eu sou aquele que era, que é e que vem. O Todo-Poderoso, diz Jesus. No Apocalipse, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Uma velada afirmação de que Deus Todo-Poderoso, agindo na nossa vida, leva em conta as etapas, sejam elas fisiológicas, biológicas, psicológicas, espirituais. O Senhor, por causa disso, não nos dá tudo de uma vez, mas como um magnífico pedagogo, dá as coisas ao seu tempo. O próprio Cristo, enquanto Verbo encarnado, se sujeitou a isso. Lucas 2,51, o menino crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vejam, o verbo crescer aplicado a Jesus. O menino crescia, Deus encarnado crescia, aprendia. Na carta aos Hebreus, segunda leitura da ação litúrgica da paixão do Senhor, na sexta-feira santa, ele aprendeu pela obediência no sofrimento. E aprendizado supõe tempo, supõe etapas. É o tema da primeira leitura de hoje e é o tema do Evangelho que nós acabamos de ouvir. Etapas. A pior coisa do mundo para um pedagogo é você queimar etapas. Uma criança como esta princesinha que está aqui sentada, se você disser para ela determinadas coisas, filmem, por favor, as duas pichotinhas ali, vejam a idade delas. Ensinar determinadas coisas para elas agora é perda de tempo, porque a capacidade de elas compreenderem as coisas, não permite que elas compreendam agora certas coisas. Se elas disserem para a mamãe, como foi que eu nasci? Para explicar o que é a fecundação, o que é o ato sexual, o que é trompa de falópio, o que é a gestação, talvez as coitadinhas não entendam. Então talvez seja mais prático dizer, foi a cegonha. Que entendi, mamãe. Tá bem, mais para frente eu vou explicar para você o que é cegonha, que é uma figura de linguagem, viu? Não é um passarinho, não. Por enquanto, você não tem capacidade, eu vou dizer determinadas coisas que você pode compreender. Então, por etapas.
À medida em que a capacidade física, psicológica, intelectual delas for crescendo, elas vão ter condições de compreender melhor e mais aprofundadamente determinadas coisas. E por ora, não convém dizer tudo, porque não é prudente, porque não é conveniente. É o Deus das etapas. Diz a primeira leitura que nós acabamos de ouvir. A lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado e Samuel estava dormindo no templo do Senhor. Eli estava lá, seus olhos começavam a enfraquecer e já não conseguia enxergar. Vejamos isso também do ponto de vista intelectual, do ponto de vista espiritual, e isso se aplica também para jovens, para adolescentes, para aborrecentes e também para maduros e idosos. Nós, às vezes, enfraquecemos na nossa capacidade de compreender as coisas. E isso não está ligado necessariamente à idade avançada, porque tem muita gente nova que é fraca na capacidade de compreender. E o Senhor chama Samuel, Samuel, e ele responde, estou aqui. Pergunta, o Senhor poderia ser direto, claríssimo, para Samuel? Poderia. Mas por que ele falou assim e sabendo que Samuel iria se equivocar, porque pensaria, como acabou pensando, que quem estava falando era Eli, e se levantou e foi até Eli. Por que o Senhor fez isso? É para confundi-lo? É para deixar o menino confuso? Deus não é o autor da confusão, o autor da confusão é o demônio. Aqui Deus é o autor do discernimento, da catequese, do ensinamento, e muitas vezes para ensinar, é preciso que você ensine primeiro, dizendo coisas que não são muito claras. Estou aqui, disse ele, correndo para junto de Eli. Tu me chamaste, aqui estou. Eli respondeu, eu não te chamei, volta a dormir. Equívocos. Mas não é um equívoco que foi querido por Deus para prejudicar você, mas para que você amadureça. Ele diz determinadas coisas, o Senhor, por vezes na nossa vida, não muito claras, para que nós reajamos, para que nós levantemos nossa capacidade de entender, de querer, e busquemos a resposta, e saiamos de nós mesmos. Algo está acontecendo, Deus está me falando, e eu tenho que me levantar, eu tenho que arregaçar as mangas, eu tenho que procurar averiguar, passar a limpo isto, para ver de fato o que está acontecendo. Eu quero clareza, clareza, o Deus das luzes. Eu não te chamei, volta a dormir. E ele foi deitar-se. O Senhor chama de novo, Samuel, Samuel. Repare, não uma vez, mas duas vezes. O interesse do Senhor. Poucas personagens bíblicas tiveram esse privilégio. Simão, Simão, Satanás te reclamou a mim, querendo joeirar-te, mas eu orei por ti, para que tua fé não desfaleça, e uma vez convertido, tu confirmes os teus irmãos. É um interesse particular do Senhor. Samuel se levanta novamente. Tu me chamaste, aqui estou, diz ele a Eli. Não te chamei, meu filho, volta a dormir. É o aprendizado da vida. As cabeçadas que muitas vezes nós damos na vida. Quem já não passou por isso? Quem já não fez uma experiência que depois se revelou uma cabeçada triste, um murro em ponta de faca, uma decepção tremenda? Aquele namoro que nunca deveria ter acontecido, aquela decisão que nunca deveria ter sido tomada, aquela experiência que nunca deveria ter sido realizada, mas isso faz parte da vida, por favor, não se desespere. E em tudo isso, o Senhor está falando para você. Se Ele às vezes não é muito claro, às vezes nós é que criamos a obscuridade e dificultamos as coisas, porque às vezes é Deus quem é claro, nós é que confundimos as coisas. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. E penso que aqui nós temos um elemento extremamente importante para nós, para discernirmos com clareza o que é que Deus tem para nós, para percorrermos as etapas da nossa vida e nelas descobrirmos o que o Senhor reservou para nós. Sem a palavra do Senhor, tudo fica muito difícil. Discernir a vontade do Senhor, eis um critério extremamente importante nessas etapas da nossa vida e do nosso crescimento espiritual. E vem a terceira vez, Samuel, Samuel. Ele levantou-se, foi para junto de Eli e disse, tu me chamaste, aqui estou.
O mesmo Deus que fala em etapas se encarrega também de colocar na nossa vida pessoas que nos ajudam a discernir qual é a vontade de Deus, porque Ele poderia dizer com clareza: não vá para ele, sou eu que estou falando. Mas até nisso Deus revela a sua bondade. Filhos, considerai, se vossos pais são cristãos e católicos praticantes, aqui me refiro aos católicos, considerai que eles são um presente de Deus para a vossa vida. Não desprezeis os conselhos deles. Não afirmeis, como tantos pagãos dizem: o senhor não sabe de nada, a senhora é uma velha gagá, a senhora é de outro tempo, deixe que eu decida a minha vida, eu sou dono do meu nariz. Desculpe, querido filho católico, isso é conversa fiada, isso é artimanha do diabo. Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Eli compreendeu. Deus, por vezes, para que nós compreendamos, primeiro coloca alguém que já compreendeu qual é a vontade do Senhor, para que, por meio do seu conselho, do seu discernimento, nos ajude. A importância do diretor espiritual, do conselheiro espiritual, do confessor, de alguém próximo a nós, que nos ajude. Não por acaso, caríssimos sacerdotes, o Senhor, quando enviou os discípulos, não os enviou a sós. No capítulo 10 de São Mateus, mandou-os 2 a 2, a missão dos 72. Como que a dizer, um vai ajudar o outro, um vai ser o critério do discernimento do outro. Um é o presente do outro, para que eu, por meio dele, faça chegar a você qual é a minha vontade, advertindo você, aconselhando você. Oh, como Deus é bom. Volta a deitar-te, e se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala que teu servo escuta. E pela 4ª vez, o Senhor vem: Samuel, Samuel, e agora fala que o teu servo escuta. E assim termina a primeira leitura. Samuel crescia, e o Senhor estava com ele, e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Pois bem, e até paulatinamente todo Israel reconhece, paulatinamente, não da noite para o dia, que Samuel era um profeta do Senhor. Terminada esta primeira parte da homilia, concluímos com uma afirmação do Salmo 39. Esperei no Senhor, e inclinando-se, ouviu o meu clamor. Esperando. É muito importante que na nossa vida, nas etapas que já percorremos, nas que estamos a percorrer e nas que ainda vamos percorrer, que tenhamos a capacidade de esperar no Senhor. Deus não esconde o jogo. Por vezes ele não é muito claro agora, mas quando ele não é claro, não significa dizer que ele não o será. Ele acha conveniente, por vezes, não abrir o jogo, por assim dizer, não ser tão explícito. Eles têm as suas razões. Às vezes para nos ensinar, para nos converter verdadeiramente, a árvore do pecado que está crescendo muito, porque Deus não a corta agora. Oh, meu filho, quanto maior a árvore, tanto maior vai ser a queda. Se preocupe não, senhora, mãe, cujo filho está há tantos anos sem se converter. Deus tem os seus momentos, tem as suas etapas. Esse duro na queda, coloque-o nas mãos do Senhor, haja como Eli diante dele, ajude-o a discernir. E Deus Todo-Poderoso, no momento certo, vai dar a conversão para ele. Alguns, Deus reserva a conversão para o último instante. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. As etapas de Deus para determinadas pessoas são etapas preciosas. Não queira colocar o carro na frente dos bois, querendo que o Senhor queime etapas. Nosso tempo não é o tempo de Deus. Nossa paciência não é a paciência de Deus. E no evangelho que nós acabamos de ouvir, etapas. Jesus cura a sogra de Pedro. Jesus expulsa os demônios. Está em Cafarnaum, norte de Israel, Galileia. As pessoas acorrem a Jesus e ele, com toda a paciência, cura a todos, expulsa os demônios. E é uma atividade taumatúrgica, ou seja, miraculosa, intensa. Porém, o Senhor sabe que isso são etapas. Vejam, de madrugada ainda muito escuro, ele se levanta para rezar. Simão e seus companheiros descobrem nosso Senhor. Eita, ele está ali, e vão lá, todos estão te procurando. E Jesus responde: vamos a outros lugares, as aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. Atentos, por favor.
O Deus das etapas. Sem dúvida alguma é o Deus que realiza milagres, que cura a sua febre, que cura seu câncer, que cura a sua AIDS, que quita suas dívidas, sem dúvida alguma. Isso faz parte, são etapas da ação de Deus na sua vida. Agora lembre-se, não foi para isso que Jesus veio. Isso daí orbita, integra a ação de Jesus na nossa vida, mas não é o mais importante. Quando o Senhor percebe que estamos procurando o Senhor apenas por causa, dessas coisas secundárias, que vão passar, dinheiro, saúde, porque vai chegar um dia em que a nossa saúde vai estar tão debilitada que o Senhor não vai mais realizar milagre. Vai chegar uma etapa da nossa vida que não há mais intervenção cirúrgica que dê jeito. Não há mais condição de a medicina agir, porque a idade está avançada e o risco de uma intervenção cirúrgica vai ser grande. E o Senhor vai dizer, basta, não mais milagre, não mais dívida quitada, não mais dinheiro, não mais... Tudo isso é muito importante. E é preciso então olhar para o Senhor e dizer, agora é a etapa mais importante da minha vida. Qual é a etapa mais importante da sua vida? Vamos a outros lugares, devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. A palavra do Senhor. João capítulo 20, versículo 30. Jesus fez muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho de Deus e crendo tenhais a vida em seu nome. Milagre, dívida quitada, presentes que vêm do céu, a respeito de coisas que vão passar, são etapas. Mas por favor, há uma etapa imprescindível da vida do Senhor, da ação do Senhor na sua vida, que você não pode ignorar e que você deve percorrer, e da qual você não pode abrir mão. Foi para isso que eu vim, pregar o Evangelho. E vejam que nas outras aldeias, Jesus faz apenas duas coisas: prega o Evangelho e expulsa os demônios. O Deus das etapas. É hora de terminar a homilia, que é uma etapa da Santa Missa, pedindo a todos que louvem, glorifiquem e bendigam o Senhor, Deus das etapas, e não as queimemos, e as vivamos intensamente. O Deus que quer que nós percorramos cada etapa da nossa vida, cada momento, e vivamos intensamente a palavra do Senhor, que não passa.